Se quiser derrubar uma árvore na metade do tempo, passe o dobro do tempo amolando o machado. Eu acho que esse é um dos provérbios chineses que eu mais gosto, porque ele traz para a gente essa questão de que a gente precisa estar sempre se aperfeiçoando. O estudar é o amolar o machado, tá? Vamos começar com a Angélica. O Dong Quai, uma planta muito utilizada por mulheres. Tem alguns terapeutas aí que, se é mulher, tem problema menstrual? Toma Dong Quai. E todas as mulheres do mundo só tomam Dong Quai. Nessa visão de quem não estudou o porquê que a Angélica é bastante utilizada na saúde feminina. Então, como a gente coloca... Deixa eu ver, será que eu consigo aumentar o zoom? Eu acho que não. Angélica sinensis, essa planta com essa florzinha maravilhosa aí. Aqui no Ocidente, a gente pensa ela como antiespasmódica, anti-inflamatória, melhora o fluxo menstrual, ela trabalha como antiespasmódica. Então, você pensa assim, chega uma mulher que tem muita cólica, chega uma mulher que tem muito coágulo ali no sangue, que o fluxo é pouco. Quem não estuda, quem não entende muito o que a Angélica vai fazer, sabe das terapêuticas aqui no Ocidente, acha que vai servir para qualquer tipo de mulher. Só que não, né? A gente tem uma outra visão e consegue entender, quando começa a estudar a medicina chinesa, que a gente tem que olhar outros fatores para essa mulher. Na China, o Dong Quai, a Angélica, ela está na classe das ervas que tonificam o sangue. Então, ela vai fazer o quê? Tonificar o sangue e regular a menstruação. Pô, Daniela, serve para quase todas as mulheres. Todas as mulheres precisam ter o sangue mais forte e tem que ter a menstruação regulada. Não é assim? Primeiro pensamento, se a gente fica só nessa indicação, só que não é bem assim. Principalmente para aquela mulher que precisa tonificar o seu sangue, mas ela tem uma deficiência de sangue, tá? Que aí vem menstruação irregular, dismenorreia, amenorreia, eu trabalho com ela. Se essa mulher tem um padrão muito frio, o Dong Quai, ele tem uma térmica amornante, ela vai aquecer, ela vai jogar esse frio para fora, ela vai fazer com que esse frio saia e aí vai diminuir a dor. Quem é acupunturista aqui já deve ter atendido mulheres no consultório que tem cólica mais forte nos dias frios, ou se está com muito frio e a gente faz moxa ali no umbigo, melhora as questões de cólica dela, tá? Então, ela tira muito estase de sangue. Umedece e desbloqueia os intestinos para mulheres que têm prisão de ventre, reduz inchaço, alivia a dor, diminui tosse e diminui dispneia. Sabor: doce, amargo, picante e amornante. Dani, mas por que eu tenho que saber se a planta é doce, se a planta... Como assim? A planta é doce e amarga ao mesmo tempo? Como assim? Ela é picante. Além de doce, ela é amarga e ela ainda é picante? Peraí. Fazendo essa descrição, eu vou pensar que é o quê? Que é uma bala de... Deixa eu ver. Uma bala de boldo com pimenta, né? Para dar essa coisa doce, picante, tudo mais. E ainda quente, põe um gengibrinho ali no meio para deixar quente. Ela vai entrar principalmente no baço, no canal do baço, no canal do fígado e no canal do coração, que são canais mais yang,
São canais que vão trazer mais calor para a gente. Na China, quase todas as mulheres chinesas usam, mas a gente não pode esquecer que lá na China os invernos são muito rigorosos. Inverno brasileiro, o frio é isso que a gente está aqui agora, em torno de 20, pelo menos aqui em Hortolândia está em 20 graus. No sul deve estar um pouquinho mais frio, não sei quem tá do sul aí, está muito frio no sul? Mas quando está muito frio aqui no Brasil, a gente chega a 0 grau, não é isso? Assim, dia mais frio é raro, temperatura negativa. Na China chega a menos 40. Então lá tem que ser tudo mais quente. Por exemplo, eu pego essa planta que aquece, que é para um padrão de um ambiente mais frio, e dou para o povo que mora aqui no norte e nordeste brasileiro, que é 40 graus quando está quente, que dia que está fresco, está 30 graus, eu posso dar problema. Pode falar, Tereza, que eu vi sua mão levantada. Levantou? Não? Conseguiu? Tá aqui, o microfone. Né? Eu só achei graça, né? Eu levantei a mão que você falou no calor do Nordeste, né? No calor do Nordeste. Gente, é uma planta que é para utilizar a menos 40. A temperatura normal aqui do Brasil é mais 40. É muito Então, maluco a gente pensar isso. Entende? então talvez aqui no Brasil nem se deva usar essa Em alguns planta. casos pontuais, sabendo o motivo, aí a gente pode usar. E Mas não é muito usar para todo diluído. mundo. E muito diluído, não é? Sim, aí a gente tem que, por um Bastante. período mais curto. Eu posso usar a planta? Posso usar a planta. Ela vai me ajudar em alguns casos mais pontuais, mas não é para todo mundo, tá bom? E aí, sabe como que elas usam o Dong Quai lá na China? Na sopa. Literalmente, eles cortam a raiz e vapt para dentro na sopa. Muitas plantas chinesas utilizadas como medicamentos, como tônicos e tudo mais, está na alimentação. O ginseng é na sopa. Era chique os imperadores, eles faziam rodelas de ginseng por cima da sopa do imperador, que era um presente muito fino. As pessoas, quando tinham que presentear alguém na China antiga, dava fitoterápico. E aí, de acordo com o fitoterápico que você dava, eles sabiam qual era a sua classe social. Porque pobre não ia conseguir dar o ginseng, o Panax ginseng, que a gente vai falar mais para frente, ele dava o Panax noto ginseng, ele tinha o ginseng dos pobres. Que até nisso, lá na China tem o ginseng dos ricos e o ginseng dos pobres, que tem uma eficiência bem menor, o ginseng dos pobres, mas funciona. Eles não têm dinheiro para pagar os 30 mil dólares, Otávio? A raiz? Algumas raízes chegam a custar esse valor. Uma curiosidade interessante é que os chineses eles costumam presentear os casais no dia do casamento com uma raiz de ginseng, né? E essas raízes, quanto mais antigas elas são e mais ramificadas são as suas raízes, compridas e ramificadas, mais caro ela fica. A mais cara de todas que eu vi até hoje, ela custava 30 mil dólares. Mas aí eu estou falando da mais o cara, né? real hoje está o quê? 150 mil reais uma raiz. Geralmente essas aí são usadas para presentear os casais quando eles estão iniciando a vida como casal. É uma forma de desejar longevidade, de você desejar bons frutos para o casal, é dar essa raiz de ginseng. Manter ali, né? Manter ali a potência masculina e feminina também. Eu acredito que, no fim das contas, é para quando chegar o momento, vai ter que ser usado. Né?
Mas daquelas assim, dá esse valor não, me dá os 150 mil que eu fico mais feliz. Então, o uso tradicional, como esse tônico de sangue, é para pessoa que tem muita anemia, que tem sangue fraco. Então, a gente pode pensar em fortificar esse sangue com essa planta, tá? Então, ela começa, o primeiro clássico, o primeiro livro que aparece ela na China é Matéria Médica Clássica do Esposo Divino. Aí, ó, a história. Esposo Divino. Para a coisa funcionar. Como que usam? No vinho, comprimidos, que aí vem como tônico na saúde da mulher, e chás. Para gente que gosta muito, tem algumas tinturas. Tintura é mais na visão ocidental, tá? Na visão chinesa é uma técnica totalmente diferente. Lá, então, a maioria é chá, que são os tangs, que são as sopas, são os cozidos. Então, ele é mais interessante pensar assim. Continuando. Ela traz o quê? Ela traz outras. A gente sempre trabalha ela com outras plantas, porque ela é pesada. O baço, o corpo não consegue metabolizar isso direito e pode causar uma disfunção no baço. Teve alguém que levantou a mão e eu já perdi. Então, a gente começa a fazer este olhar, né, dela, que eu vou trabalhar com ela, por exemplo, com cardamomo. Eu não uso ela sozinha, eu ponho um cardamomo ali no meio, o cardamomo ajuda a ela passar de melhor forma no baço. Eu posso, porque assim, a planta, quando ela é pesada, na medição chinesa, a gente sente aquela distensão abdominal, parece que a gente comeu um boi e não consegue colocar. O cardamomo, o charan, consegue desentalar o boi. O multiang, né, que são algumas ervas tônicas também, ele faz com que o baço, eles protegem o baço, e aí o baço consegue trabalhar tudo isso. Lembra lá na fórmula que eu falei, no outro conjunto de slides, que era exatamente aquela função, aquela coisa de olhar as fórmulas assistentes, as fórmulas ministro, que ia melhorar o potencial do outro. Então, ela pode causar bastante umidade. Aí eu coloco, tá? Essas classes de ativos, de óleos, ela tem óleo, ela tem fitoesterol. Fitoesterol, quando a gente pensa, fitoesterol é aquilo que pode virar hormônio feminino. Por isso que é uma planta bastante feminina. E aí tem precauções. Eu sou daquelas pessoas que, antes de utilizar, tá, uma planta, eu sou aquela pessoa que eu penso muito quando eu não vou utilizar aquela planta. Ah, Dani, por quê? Porque se eu sei quando eu não vou utilizar, quando pode dar ruim aquilo ali, o que eu vou fazer? Eu uso ela com maior segurança. Mulher que tem muito fluxo menstrual, não dá para dar Dom Quai, porque vai aumentar ainda mais o fluxo. Lembra que eu falei lá que ela é para tirar a estase de sangue? Ela é para poder diminuir. Pessoa que não tem fluxo menstrual, ela vai fortalecer esse fluxo. E aí tem casos que pode acontecer do quê? O médico, eu tenho muito fluxo menstrual, tenho muita cólica e tudo mais. E o médico fala, toma Dom Quai. Só que a pessoa já sangra muito. Eu posso agravar essa anemia que ela tá ali. Então, não é legal. Se usa anticoagulante, eu não posso trabalhar com ela. Se eu tenho muita diarreia, eu não posso trabalhar porque ela libera os orifícios. E deficiência de yin com sinais de calor, quando não há fraqueza aparente, ou quando eu tenho vento frio ainda presente no sistema. Posso dar Danguei ou Dong Quai para qualquer mulher? Não. Eu tenho que dar para algumas mulheres bem específicas, tá? Não consigo trabalhar com muita
tranquilidade com qualquer tipo de mulher, não. Ah, mas e se a mulher tem um fluxo menstrual muito forte? A gente vai falar de uma outra planta aqui que tem efeitos bem parecidos do que o Dong Quai e é mais interessante do que o Dong Quai, tá bom? Próxima planta que estava todo mundo querendo saber da cúrcuma longa, o Jiang Huan. Cúrcuma é a planta que serve para tudo, até para comida, né? Eu adoro cúrcuma. Então, ela é anti-inflamatória, principalmente antiartrítica, dor muscular, ela trabalha nos receptores da dor, nas cascatas inflamatórias. Então, a cúrcuma ela trabalha muito no processo de inflamação geral. Então, ela trabalha na redução de colesterol, ela melhora a obesidade, ela trabalha com artrite, ela trabalha com distúrbio circulatório. Hoje a gente consegue extrato de cúrcuma com 95% de pureza. Eu acho que não dá para usar cúrcuma, não, porque a curcumina é amarela. O anti-inflamatório é o corante. Entende? Então, acho que não dá para colocar, não. Eu conheço pessoa que tem alergia à cúrcuma também, ao corante dela, o corante amarelo. Mas aí tem que escolher um outro anti-inflamatório. Talvez a gente pode pensar na outra raiz, que é bem parecida com ele, que é o gengibre, que a gente vai falar hoje também. Tá? Na medicina chinesa, doença de pele, gente, sabonete à base de cúrcuma, cremes à base de cúrcuma para tratamento na pele é maravilhoso, tá? Então, a gente trabalha muito ela e ela é refrescante. Apesar que você escuta algumas pessoas falando, né, da cúrcuma trabalhar como um bom ativo para diminuir o crescimento do pelo por ela aquecer o bulbo, mas ela não aquece não, tá? Mas funciona bem, diminui bastante o crescimento do pelo. Então, dentro da medicina chinesa, revigora o sangue, diminui a estase, desbloqueia a menstruação. Lembra que o outro lá era amornante? Essa daqui já é refrescante, então eu posso pensar se é um excesso de menstruação por calor, em vez de usar a angélica, eu já começo a pensar na cúrcuma. É uma opção. Então, ela melhora principalmente ti do fígado, ela faz as coisas circularem. Se faz circular, num paciente que tem fibromialgia, que é síndrome B, eu vou melhorar a circulação de ti do corpo inteiro, diminuir a inflamação da síndrome B, pensando chinesisticamente, no pensamento chinês. Quando eu trago aqui para o Ocidente, eu uso cúrcuma com fibromialgico para diminuir inflamação e dor. Consegue fazer o link entre um e outro? Tá claro esse link que dá para a gente fazer, gente? Pode. Ela não tem efeito hormonal, não, tá? Ela tira vento, então, sabe essa dor que caminha? A cúrcuma centraliza a dor, né? Ela clareia o calor no pericárdio e acalma a mente. Ela beneficia o fluxo da bilis, então a gente melhora a questão até da vontade. Sobre imunidade, ela funciona bastante também, Bruna, porque ela, nesse fazer circular melhor, Tixue, ela faz com que os hormônios e os anticorpos, pensando no nosso olhar ocidental, circule melhor. E aí melhora a imunidade, tá? Diminui inchaço, antidepressivo e calmante. E por que antidepressivo e calmante? Porque se ela acalma o Shen,
ela melhora e acalma a pessoa como um todo. Ela é picante, ela é amarga, ela é refrescante, ela é deliciosa. Quem é do estado de Minas Gerais, a comida sempre tem um franguinho com açafrão e quiabo, não é? Bem por aí. Ela trabalha fígado, coração e vesícula, e o que a gente usa é a raiz. Prato indiano sempre vai ter. Ela, para pele, o consumo de cúrcuma, ela diminui a inflamação, consumo quanto mais de cúrcuma, diminui a inflamação de nível de diminuir celulite, tá? Ela é anti-inflamatória, ela melhora a diabetes também na alimentação. Psoríase, ela tira a inflamação local, então você pode usar o sabonete de cúrcuma para diminuir a psoríase também. Só não rola fazer isso tipo um shampoo com cúrcuma, porque se ela diminui o crescimento do pelo, vai fazer o cabelo parar de crescer. Então, para usar no cabelo, a cúrcuma não funciona, não. Mas se a psoríase está em braço, cotovelo, em outras partes, dá para usar a cúrcuma, tá? Então, ela é um fator bem determinante na questão inflamatória. E é por isso que ela é queridinha. E é por isso que ela, dependendo do fabricante, ela é mais carinha até. Mas acha extratos padronizados de cúrcuma com 95% de pureza de curcuminoide. Na China e na Índia usa há muito tempo. Aqui no Brasil era até a década de 70, ela era só conhecida como tempero e tempero de mineiro, tá? E aí ela começa a entender da baixa de colesterol. Deixa eu ver aqui, que eu acho que levantaram a mão. Deixa eu só terminar a cúrcuma, que aí eu dou uma fechada e a gente tira dúvidas aqui. Pode ser? Então, ela para colesterol, ela ajuda. Cúrcuma, se virar para mim e falar assim, Daniela, um medicamento que você... Uma planta que você usaria só ela. Cúrcuma eu usaria para um monte de coisa e com bastante propriedade. Só tomando cuidado de pessoas que já têm alergia conhecida, tá? Cúrcuma em raiz aqui em São Paulo, aí vai ser em alguma feira, hein? Talvez você consiga achar bastante lá na leste, ali por São Miguel, talvez no Mercado Central, nesses mercados de bairro, sabe? Esses mercados municipais, talvez você ache. Os curcuminoides, a Clélia tem, é uma amiga nossa, tá, Clélia? Ela tem plantado. Feira livre também é bastante comum. Os curcuminoides bloqueiam as vias inflamatórias e, com isso, diminui a inflamação no corpo inteiro. Por isso que melhora a psoríase, por isso que melhora a celulite, por isso que trabalha um monte de coisa sobre a sua absorção. E quem já tomou fitoterápico à base de cúrcuma sempre vê associado com ela a piper nigrum, que é a pimenta preta, que ela está ali não para aumentar o efeito da cúrcuma. Ela diminui a metabolização da cúrcuma. Então, a cúrcuma fica mais... ela fica mais tempo disponível, o fígado não vai metabolizar ela tão rápido, e aí ela faz mais tempo efeito, tá bom? Então, assim, pimenta preta, a gente tem que tomar muito cuidado, porque apesar dela potencializar o efeito da cúrcuma, se a pessoa toma um outro medicamento que vai usar o mesmo citocromo que a pimenta preta, ela não, como que a gente pode dizer? Ela não vai metabolizar aquele medicamento que vai ter o mesmo sítio ativo da pimenta, e aí esse medicamento pode se tornar tóxico, tá? Ele diminui a metabolização como
todo. Então, a gente precisa cuidar para quem toma outros medicamentos, tá? Então, ela tira... O que eu mais gosto da cúrcuma é que ela tira essa dor, esse cansaço, principalmente em ombros e nos braços, tá? Não usar com anticoagulante. Quem tem cálculo biliar, tomar cuidado, porque ela pode expulsar pedra da vesícula. Pessoa com deficiência de yin, que tem calor no sangue, não deve ser utilizado, tá? Porque ela vai dar uma, apesar dela ser refrescada ali, ela não vai dar muito bom, porque ela aumenta esse calor, por causa que ela aumenta a circulação. Então, a gente toma cuidado. E em algumas pessoas também, com anticoagulante não é tão legal, não. Tem que cuidar, viu, Fabiana? Tem que cuidar mesmo. Ó, um cuidado muito sério é dose acima de 500 miligramas por quilo por dia, por longos períodos, pode causar delírio, confusão mental e sonolência. Tá. Então, assim, é seguro? É. É usado como alimento? Ela é usada como alimento, sim. É uma dosagem alta que eu vou precisar para ela me fazer mal? É. Mas quando a gente está usando em cápsula, a gente tem que tomar cuidado, principalmente com criança que tem um peso corporal bem menor. Tá bom? Deixa eu parar aqui. Vamos lá. Deixa eu ver como é que tá a fila aqui. Quem levantou? A Érica levantou primeiro e depois tem a Suzete. Pode abrir aí. Não sei se... Professora, boa noite. Boa noite. No caso, eu tenho problema de pressão alta, até escrevi aí que outro dia eu estava na aula e eu estava comentando com o professor Otávio que eu estou com problema de pressão alta, né? Uhum. Aí ela toma o chá de oliveira, só que eu tenho alecrim aqui, e aí eu fiz o chá de alecrim com oliveira, mas não baixou a minha pressão. Por causa do alecrim. Exatamente. E olha que eu caprichei, porque o chá de alecrim é uma delícia. É uma delícia, mas o alecrim não deixou a sua... Mas fazer o quê? Agora eu sei que não pode, é só o chá de oliveira. Só o de oliveira, o de oliveira vai ajudar. Mas na pressão, eu acho que dependendo tem que ver o que causa a sua pressão. E aí, na questão de ver o que causa, você consegue melhorar a função. Porque os chás, de uma forma geral, eles já são diuréticos. Então, eles já ajudam no processo de diminuir o volume sanguíneo e a pressão, se é por causa da urina. Da forma de alimento que eu vi aqui, é ineficiente. Por que é ineficiente? Porque vai metabolizar muito rápido. Tá? Então, o ideal é cápsula junto com pimenta preta. Ou então, meu filho, na hora que for cozinhar, cozinha com pimenta do reino. No caso de eu fazer chá com pó, é bom ou não é bom? Eu comprar em cápsula é melhor? Eu gosto mais da cápsula, porque o extrato está padronizado, mas se eu for fazer... Porque qual que é o problema do pó da cúrcuma, se eu não sei? O povo adora colocar maisena no meio, e aí não é cúrcuma pura. Aí, é aquele amarelinho até pálido, porque a cúrcuma pura ela é bem laranjona. Não, a que eu tenho aqui ela é mais amarela do que para laranja, então eu acho que ela tem a mídia. Por exemplo, a que eu uso em casa, eu sei que ela é 100% pura, porque meu primo que colheu, secou e bateu. Mas se a gente vier comprar fora, pode ter. Tá. No caso, para eu tomaria uma cápsula de manhã, outra cápsula à noite. Talvez sim. Tem que ver como que seria interessante.
Tá. Eu estou fazendo um tratamento de acupuntura toda segunda-feira lá no curso, né? E aí eu vou levar para as meninas e vou perguntar. Só que o X da questão, eu estou com uma menopausa terrível, terrível, me dá uns picos de vez em quando de calor medonho. No caso de eu tomar cúrcuma, vai aumentar o meu calor? Pode aumentar o calor, porque você tem uma deficiência de Yin. Lembra que é uma das questões de que ela pode aumentar o calor? Então, aí, neste caso, talvez seja mais interessante pensar na amora. Não, apesar que eu tomei o chá de amora direto da folha, mas talvez eu tenha feito errado, não sei, Provavelmente. talvez eu Mas coloquei assim, pouca todos folha e os muita água. estudos, Érica, que falam da amora, quando a gente vai ver, é a Amorus alba, é a amora branca. A nossa amora aqui no Brasil é a Amorus nigra, que é a preta. Ela tem efeito mais suave. Talvez você precise ajustar a dose um pouquinho maior, tá? Então, eu vou fazer assim, vou primeiro me tratar na acupuntura, vamos ver se eu consigo acompanhar todas as segundas-feiras, e de acordo com o resultado, eu começo a tomar a cúrcuma, sei lá. Isso aí a gente vê. Tá, joia. Obrigada, professora. Obrigada. Suzete. Oi, boa noite. Boa noite. Antes de fazer minhas perguntas, eu queria agradecer a oportunidade. Eu não lhe conhecia, mas estou amando essa experiência. Eu estou realmente muito feliz por isso. Então, já agradeço desde já. Eu que agradeço. Eu fiz algumas perguntas, porque eu tenho algumas experiências assim próximas a mim, então eu gostaria de tentar entender melhor. Tenho muita curiosidade, mas não sou muito adepta à fitoterapia, nem a brasileira, nem de nenhuma nacionalidade, né? Só alguns chás, né? Geralmente eu tenho muito problema alérgico, por exemplo, eu gripo muito fácil, e aí o chá de canela com alho e gengibre me ajuda muito. Às vezes tomo num dia e no outro eu já estou super bem. Isso realmente tem funcionado, né? Principalmente por invasão do frio. Quando eu lhe perguntei sobre algum elemento que ajude a tonificar o rim do pulmão, eu pensei, porque eu tenho percebido muitas pessoas, né, tomando pulso, que principalmente o do rim, né, é muito baixo, então já seria porque com as agulhas a gente consegue movimentar a energia, mas às vezes a pessoa está tão insuficiente que não tem o que movimentar. Então a fitoterapia nesse sentido poderia ajudar. Deixa eu te fazer uma pergunta, Suzete. Só com essa informação que você está aí. Esse do rim está baixo em qual estação do ano? Está baixo tipo agora? Então é uma disfunção, que era para ele estar forte. Porque nós estamos no inverno, né? Isso, até semana que vem a gente ainda está no inverno, né? E aí vamos partir para uma interestação. E muita gente fala assim, deram um exemplo do chá do milho, do cabelo do milho, né? Que ajuda a melhorar o rim. Já ouvi falar que ajuda a expelir pedra ou reduzir a incidência de pedras no rim. Sim, eu não sei, pela sua experiência, você já ouviu falar alguma coisa nesse sentido? Quem tem pedra no rim, por exemplo, com o chá do cabelo de milho, é perigoso, como você falou da cúrcuma em relação a quem tem pedra na vesícula? Deixa eu só achar aqui o imucal. Daniela, diga. Desculpa só entrar um pouquinho. Não, eu até adoro. Se o diagnóstico correto, né, da Suzete, eu sou o contrário da Daniela, tá, gente? Eu sou um fitoterapeuta que sou ótimo em selecionar pontos, né? Mas
Não? Eu uso muito quando você tem, né? A Suzete comenta de um diagnóstico muito específico, deficiência de rim de rim e fígado, de rim de rim e De pulmão. rim e de pulmão. E pulmão juntos, que é algo que realmente é raro você encontrar. Mas se esse diagnóstico você está extremamente correta, o fitoterápico que eu realmente uso para esses quadros, especialmente em asma e bronquite, né? Então, não pensando na função urinária, mas sim na função do pulmão, né? Porque eu vejo que essa é uma síndrome que afeta as funções do pulmão, especialmente. Eu uso muito Yang Yin Tinfeitang, né? Yang Yin Tinfeitang. É muito difícil de achar no Brasil esse fito, para ser sincero. Geralmente a gente vai achar só lá na Liberdade, em algumas mercearias que fazem importações, né? Mas é uma síndrome que eu percebo na minha prática diária de disfunções pulmonares, respiratórias, né? Como logo em seguida ela veio com a pergunta em relação ao cabelo de milho, eu acredito que não seria tão interessante esse fitoterápico. Tá? É porque se a gente for olhar essa fórmula, é Yang Yin Qi Fei Tang, né? Perfeito. É Yin Yang de rim e de pulmão, o decoupo, né? Na realidade, ela nutre o yin para controlar o calor vazio. O calor do pulmão. O calor vazio. Você né? sabe, Otávio, de cor quais são as plantas? As plantas, de cor eu não vou saber, eu posso tentar pegar aqui. Tá. Em relação a esse ela tem Shen Ji Huang, Xuan Shen, Mai Mentung, Chen Pai Shao, Mu Tan Pi, Xuan Pei Mu, Hu He e Ganzhao. Ganzhao é a jujuba. Jujuba. É que eu sei mais os nomes em chinês mesmo. Mas, enfim, eu acredito que para o tipo de disfunção que a Suzete está falando, Liu Wei Ti Huangguan seria uma das mais indicadas. Pelo fato dela entender que no inverno nós estamos ainda com uma deficiência de yin, né? Sim, o Liu Wei, nesse caso, daria para usar. Eu acredito que seria, enfim, né? É uma das poucas vezes que eu pensaria no Liu Wei, porque eu sou a pessoa que não gosto do Liu Wei, particularmente. Mas pelo quadro, né, muito específico, né, da condição. Mas essa Yin Yang, a Yang que você falou aí, o Qi Fei Tang, eu acho ela mais interessante. E usar por um curto período. Não utilizar ela por ad eterno, não. Talvez. Em relação a fitoterápicos brasileiros, que possamos, já que vocês em São Paulo é mais fácil, né? Vai lá na Liberdade, consegue. Agora, eu sou de Fortaleza. Para conseguir aqui é mais complicado ainda, se é difícil. Um pouco mais difícil. É um pouco, bem mais difícil, vamos dizer assim. E os sintomas são muito recorrentes. As fórmulas magistrais, viu, Suzete? Você consegue nas farmácias. Desculpa, pode continuar. Não, só falando que você disse que para essa postologia, né, de insuficiência, a pessoa geralmente tem asmas, crise de asmas, bronquite, e é exatamente o que tem acontecido. E me gera. E se a gente for pensar em Nordeste, assim, e às vezes no horário do TR. Oi? Pensando em Nordeste. Está me ouvindo? Sim, agora sim. Consegue me ouvir? Pensando em Nordeste, esse excesso, essa falta, né, é o excesso de ar-condicionado que vocês usam aí. E o corpo vai tentar, que o povo quer usar ar-condicionado em 17 graus, que não é o normal do ambiente. E aí, o que acontece com essa questão? O corpo vai querer aumentar a yang do pulmão, porque o pulmão está gelado. Não é o corpo que está errado de fazer a disfunção. E aí ele vai tirar calor de onde? Qual que é a nossa reserva de calor? É o rim. Então, assim, talvez na hora da conversa com o interagente, com o paciente, falar para diminuir um pouquinho o ar-condicionado.
porque aí o pulmão não sofre tanto com frio, porque o pulmão vai tentar aumentar o yang dele para se manter aquecido. Porque para ele está num ambiente hostil. E estar nesse ambiente hostil fica complicado para ele. Então, assim, a gente, quando olha, a gente tem que entender todo o processo. Norte e Nordeste tem muito problema com frio por causa de excesso de ar-condicionado. Basicamente, né? Só mais uma perguntinha para eu finalizar minha fala, que já tem gente levantando a mão. Em relação a alimentos como gergelim preto, ou você falou também da cúrcuma, uma pessoa, um exemplo agora, uma pessoa ela tem uma anemia que não passa, toma suplementação de ferro, passado pela medicina ocidental, em superdoses, até que o corpo não absorve tudo, e aparentemente ela está tendo uma deficiência dessa produção das células de forma eficiente, né? Isso seria só Sim. insuficiência do baço, ou o fígado também estaria envolvido nisso? Quais são Pensando na todos medicina os... chinesa. Pensando na medicina chinesa, quem forma sangue? Quais são os Baço, órgãos responsáveis pelo sangue? Só o baço? coração. O fígado vai distribuir. Então, eu não posso jogar toda a responsabilidade para o baço. Na formação do sangue, e aí eu tenho uma visão um pouco mais holística até do que a própria medicina chinesa, do que esta pessoa está se nutrindo, efetivamente, seja comida, sejam emoções. O olhar chinês olha as emoções também, porque elas são nutritivas. Como é que está a cabeça dessa pessoa? Entende? Porque às vezes ela está num processo emocional de que ela não se considera merecedora de vida. E aí ela não absorve os nutrientes, ela pode estar num quadro de depressão que ela ainda não percebeu. E aí ela não tem uma absorção melhor daqueles nutrientes. Seja as emoções que venham, que estão deixando conturbado o coração, e o coração não consegue fazer as suas funções, e aí o baço também não consegue. Entende? Que o olhar chinês tem que ser mais amplo, porque a gente tem que pensar sempre na emoção que está alimentando aquele local ali. É mais complexo. Entendi. Fabi? Entendi. Até porque eu já fiz uma cranioacupuntura nessa pessoa, pela metodologia de Jason Fall, né? E eu fui na área sensitiva porque ela estava muito ansiosa e de fato melhorou bastante. Mas aí é uma coisa assim, eu ainda não sou formada acupunturista, eu sou uma estudante, né? Estou em formação, por isso que talvez algumas perguntas minhas sejam mais básicas, mas não tem pergunta básica para mim. Mas pelas experiências que eu tenho tido, né, com o que eu tenho me deparado nessa minha trajetória. Mas eu lhe agradeço demais, agradeço também ao Otávio que interviu e me ajudou um pouco também. E é isso, se tiver mais, eu vou querer sempre essa interação, muito boa. Muito obrigada. Por nada. Fabi? Então, é o seguinte, você falou que a cúrcuma, para quem faz uso de anticoagulante, não é muito recomendado, né? Mas, e o que seria por exemplo, na verdade a pessoa tem artrose, o que seria ideal para a pessoa fazer o consumo? Porque ele se sente bem usando ela. Então, ele consegue ter uma melhora, né? No caso do joelho, consegue enxergar uma melhora, entendeu?
se bem significativa, mas ele faz uso de anticoagulante porque ele é cardíaco, já fez cirurgia do coração, e por isso ele é obrigado a tomar, né? A cúrcuma faz efeitos em doses talvez menores. Não jogar para muitas vezes ao dia e com doses tão altas. Com doses mais baixas, ela vai manter o padrão anti-inflamatório dela sem trabalhar na cascata de anticoagulação. Tem que fazer, talvez, esse ajuste. Ajustando a dosagem. Ajustando a dosagem. Tá. Talvez possa ser interessante. Porque, assim, não é aconselhável. Não é aconselhável essa pessoa chegar lá na farmácia, pega cúrcuma, e aí tem, dependendo do potinho de cúrcuma que pega, fala para tomar 2 cápsulas 3 vezes ao dia, que vai tomar não sei quanto, e fazer a automedicação. Entendeu? Quando a gente faz o ajuste, o acompanhamento, e dependendo de qual for a especialidade de quem está assistindo aqui, por exemplo, se for nutricionista, consegue pedir exame laboratorial e aí sabe como é que está a coagulação. E aí, planta não é ad eterno, a gente toma por um período, para um pouco e depois retorna para o corpo ter melhora. Tá bom? Faz esse ajuste. Eu prefiro a unha de gato em alguns casos. Ou talvez, como é artrose, eu usaria garra do diabo. Garra do diabo é maravilhosa. Arpagophytum procumbens. Tá? E a unha de gato na visão ocidental. Que na visão chinesa muda um pouquinho. Tá bom? Vamos seguir? Que eu já falei bastante, gente. Daqui a pouco o Otávio vira e fala assim, para de falar que já falou demais. A Tereza estava com a mão levantada, pode falar. Tá bom, tá. Perguntas. Eu estou achando muito interessante essa discussão aí da cúrcuma e artrose. Nossa. E a Suzete é minha conterrânea. Eu sou de Fortaleza. Estive lá agora no meio do ano. Vim de lá, fiquei junho, julho, né? E não fez muito calor onde eu estava, não, tá? Mas realmente tem horários do dia que é muito calor. Agora, eu moro em Salvador e também tem calor, muito calor. Aí eu achei interessante que a professora falou sobre o uso de ar-condicionado, né? Aquecimento do pulmão. Dani, é, existe eu não sei, se chama ciclo circadiano, um período do espaço de tempo que a gente chama de dia, que é, digamos assim, o horário do pulmão. Sim. Existe. Existe, e é normalmente o horário que os PS fica lotado de criança com problema respiratório, de madrugada. Então. Então, o horário seria o quê? Umas 3 da manhã, 3 às... O horário, assim, que pelo menos aqui, né, no Nordeste, parece mais friozinho, isso, assim, de 3 às 5 da manhã. Sim, o horário do pulmão está nessa faixa aí. É o horário dos nossos despertares, são exatamente os horários dos órgãos mais importantes, que é pulmão e fígado. Entre 1 da manhã e até às 5, a gente trabalha com fígado e com pulmão. Então, eu estava um pouco preocupada com a Suzete. É que eu ouvi os relatos dela, né? Então, nesse horário, é um horário em que, mesmo morando em Fortaleza, a gente deveria desligar o ar-condicionado. Sim. Né? Sim, e tem gente que dorme com ar-condicionado a noite inteira gelando. Pois é, então,
É isso. Outra coisa que eu queria perguntar é o seguinte, ainda sobre a cúrcuma, que é maravilhosa, né? O colesterol. A redução do colesterol se dá onde? No LDL ou no HDL ou No em total. ambos? No Ela total, diminui né? o ruim e melhora o bom. Diminui o LDL. Diminui Tá? com a. Eu estou anotando muita coisa, viu? Diminui com a cúrcuma. E no fim das contas, eu acho assim, só para encerrar, que o ideal, se a gente está com algum problema de saúde, para usar a fitoterapia, o ideal é a gente ir ao fitoterapeuta e fazer uma consulta, em vez de Sim. ficar buscando na internet, não sei, porque mesmo em livro as coisas são escritas às vezes de um modo geral. Uhum. Quando o fitoterapeuta ele está com o paciente na frente dele, olhando para ele, ouvindo, olha como eu sou fanhosa. Eu vim descobrir que é porque eu tenho refluxo, Sim. né? Aí tem coisas assim. Então, o ideal, apesar da gente poder fazer uns chazinhos, como eu faço todo santo É dia, mas o ideal consultar mesmo sempre o é a profissional. consulta. Por quê? Ok, Porque ele vai direcionar o olhar dele. Ele vai ok. buscar as perguntas. Aqui, Aí, ó, só falando também do horário do pulmão, ar-condicionado, do pulmão, de usar entre 3 e 5 da tarde também, se eu utilizar muito o ar-condicionado, o meu pulmão está com energia baixa e aí eu gasto mais ainda essa energia. Então, na hora que ele vai estar com a energia alta, eu já gastei antes. Então, a gente tem que cuidar também do horário. Em locais muito quentes, a pessoa fica muito tempo no ar-condicionado. Se eu fico muito tempo no ar-condicionado, meu corpo inteiro dói e eu tenho dor de cabeça. e Daniela, ou Dani, é, o, essa fito, como você chama, é garra do Do diabo. diabo. Pois eu nunca tinha ouvido falar, né? Ela é ótima para artrose? É. Eu A sou garra do curiosa. diabo é para todas Hum, aquelas doenças que deixam as mãos em garra. Literalmente, hum, sabe aquelas mãos assim? sim. O pessoal que trabalha com acupuntura já deve ter chegado aqueles pacientes com artrite, com artrose, que já está com as mãos em garra, que não consegue mais nem fechar. Então, a garra do diabo trabalha bem essa mão em garra, que a gente chama. Tá certo, é É anti-inflamatória, anti-inflamatória então, é potente isso. e trabalha bastante na cartilagem, nas O juntas resto mesmo. por falar em cartilagem, a reposição de colágeno é uma coisa complicada, não é? Sim, porque tudo que o corpo acha que é alimento, mas na forma do UC2, ele consegue chegar. Tá bom? Tá, pronto, vou encerrar porque tem mais gente aí. Obrigada, Por pessoal. nada, agora vamos continuar aqui nossas plantinhas. Deixa eu ver aqui como é que tá. Tá aparecendo para vocês? Sim, Sim, Então tá bom. Ainda continua a cúrcuma. Gengibre. Gengibre também é muito bom como anti-inflamatório. Tem um princípio ativo. Tem uma planta, né? Um ativo, um fitoativo, à base de gengibre, padronizado,
que ele atua, o gengibre hoje, ele consegue melhorar a cascata de inflamação, porque na nossa visão, ele consegue estimular receptores canabinoides, o gengibre, tá? Então, tem princípio ativo, tem medicamento hoje no mercado que a base de gengibre trabalha no sistema endocannabinoide, que facilita a melhora de dor e inflamação, principalmente neuromuscular e na parte óssea. Ele não vai trabalhar tanto na parte mental, é mais osteomuscular, tá? Os receptores canabinoides não vão ser, por exemplo, este medicamento à base de gengibre que trabalha com os canabinoides não é bom para pessoas que têm problemas de epilepsia, de depressão e tudo mais. É mais para quem usa o canabidiol para dor generalizada, tá? Então, ele melhora a circulação, passar sobre a pele, ele vai aumentar ali a questão de circulação sanguínea. É o único medicamento, a única planta liberada para gestante durante todo o processo de gestação. Enjoo matinal, a gestante pega aqueles cristalzinhos de gengibre, então a pessoa não vai vomitar. Paciente que está fazendo tratamento oncológico, quimioterapia, radioterapia, que tem muito enjoo, o gengibre diminui a emese, tá? Ele trabalha de forma muito parecida com a ondansetron, e para gestante não pode dar ondansetron, porque pode afetar o feto, mas o gengibre não afeta, tá? Estimulante digestivo, a gente usa gengibre para poder melhorar a digestão de comida japonesa. Na comida chinesa, na culinária chinesa, sempre tem o gengibrinho ali. Então, o gengibre também é uma planta bastante segura quando a gente pensa que ele é utilizado como alimento. Teve uma pessoa que perguntou, e desculpa, óleo essencial de cúrcuma, como é que eu uso? Em massagem. O aroma, aquele aroma acre dele. Se eu quero fazer o uso da parte interna da cúrcuma, eu vou comer a cúrcuma. Não vou usar óleo essencial puro, porque é princípio ativo isolado. Lembra que eu falei lá atrás, no começo da aula, que a gente não toma óleo essencial? Tá? Porque na planta está a concentração ideal, que não vai ser tóxico para a gente. Na China, quando a gente pensa nele, ele vai trabalhar exatamente o que o Jiao médio, cessando o vômito, vai dispersar frio para tosse, a gente usa xarope de gengibre, a gente põe o gengibre no mel para melhorar a tosse, a gente melhora a garganta quando perde a voz, a gente chupa a balinha de gengibre para limpar a voz. Então, assim, não está fugindo muito quando eu olho na visão chinesa para o que a gente já usa aqui. O gengibre, ele tira a toxicidade de muitas plantas. De que forma? Como ele estabiliza ali o Jiao médio, então a questão da digestão, né? A parte do triplo aquecedor médio ali, no aquecedor médio, ele faz com que as fórmulas fiquem mais suaves. Lembra que eu falei da Angélica lá, que ela não pode ser consumida sozinha porque ela é pesada? O gengibre deixa ela mais digestiva. Ele deixa ela mais interessante, sem dar aquele empachamento, aquela distensão abdominal. Quem estava reclamando aí da questão da imunidade? O gengibre, nesse caso aí do pessoal, ele vai melhorar o Ti nutritivo e o Ti de defesa. Então, ele pode ser interessante nesses casos do paciente aí.
E, se eu não me engano, o Otávio falou que vai gerenciar, né, na fórmula lá. Foi isso, Otávio? Desculpa, Dani, qual planta? O Gentian. Gentian. Não, Do gengibre, não vai? não vai. Não vai? Mas ele é uma planta que pode ser interessante por essa regulação de Qi nutritivo e Wei Qi. Eu Tá? até coloquei, viu, Dani, depois para a Suzete, eu coloquei o nome em chinês certinho da planta aqui no nosso chat, da fórmula magistral, e ela disse da dificuldade, né, de ela encontrar lá, mas as principais empresas que fornecem aqui para São Paulo, fornecem para o Brasil todo, tá, A Suzete? Taimin já trouxe? A Taimin não sei se tem essa fórmula em especial, depois eu posso verificar isso daí. Porque se estiver na Taimin, a Taimin está trazendo quase tudo de volta, né? É bem fácil de achar mesmo. Se aí, eles Taimin, quiserem, gente, é muito eu gosto, fácil hein? de chegar. É muito fácil de chegar mesmo. Mas o gengibre não entra nela, não, tá? Não entra, não. Mas pensando nessa regulação de Qi nutritivo e Wei Qi, e como ele trabalha muito no pulmão, ele pode ser interessante nesse caso. eu concordo plenamente. Pena que nessa forma ela não entra mesmo, tá? Porque quando a gente vai olhar a térmica dele, ele é morno. E por ele ser morno, apesar de eu perceber um calor de pulmão, esse morno ele faz essa regulação e aí ele refresca. Tá? A gente pensa assim, ele aquece. Em determinados momentos o lugar está tão quente que ele consegue baixar a temperatura. Tá? Por ele ser morno. E a gente usa o rizoma. Especiaria. Na Ásia inteira, desde a antiguidade, ele é considerado um presente divino. Na Europa, eles acreditavam que o gengibre veio direto lá do Jardim do Éden. Olha que chique isso, gente. Veio direto lá de Eva. Ela trouxe muqueado o gengibre lá do Jardim do Éden. Os efeitos de aquecimento dele tira vento frio, e aí traz essa questão do anti-inflamatório. Normalmente as síndromes bidolorosas são síndromes de vento frio, então quase todas as doenças que vão melhorar, artrites, artroses, excesso de dores e algumas inflamações, elas estão relacionadas com o frio. Daniela, mas uma característica de inflamação é rubor-calor, não é? Não tem calor? Mas às vezes o frio faz com que o local se aqueça. Quer saber o quanto o frio esquenta? Fica segurando gelo, que queima. Tá? Então a gente pensa que esse aquecimento pelo excesso de frio pode causar inflamação. Tá ali parado. Então, traz essa dormência. Pessoas que têm muita ponta de extremidades dormentes, o gengibre faz com que o sangue chegue até lá, tá? O primeiro texto que ele apareceu foi os comentários de matéria médica clássica, lá em 1800 e bolinha, antes de Cristo, se brincar. Outra coisa do gengibre, ele melhora, como ele melhora a absorção de nutrientes, ele melhora o Qi nutritivo e o Wei Qi. Quando eu melhoro, lembra que eu falei lá do que a pessoa está se nutrindo, o que a pessoa está se privando dentro da sua nutrição, que o corpo não consegue aproveitar o Qi que vem dos alimentos, o gengibre com esse aquecer, com essa coisinha gostosa, né? Vamos pensar na comida que traz essa coisa afetiva, e este trazer afetivo do gengibre ou da gengibre, depende, né, de onde você está para falar, ele traz esse aconchego, esse calorzinho, tá? Criança a partir de 6 meses já pode usar chazinho.
E deixa eu só diminuir aqui para eu ensinar para vocês a quantidade certinha de utilização de gengibre para fazer o chá. É um tsum. Você vai cortar um pedaço de gengibre do tamanho de um tsum. Exatamente. Então, a pessoa tem a medida do chá de gengibre dela. Eu conheço pessoa que coloca uma raiz inteira de gengibre para fazer o chá. E é um tsum de gengibre, você vai fazer só o gengibre para 1 litro. O gengibre não precisa estar ardendo, queimando a boca. Ele pode estar mais suave. Isso, é o tamanho da falange do dedão. O tsum é essa medida aqui, ó, gente. Da dobra do dedão até a ponta do dedo. É este pedaço aqui. Que é a medida que a gente faz para achar os pontos de acupuntura, para os acupunturistas aí. É um tsum. Tá bom? Compreendeu? Deixa eu voltar lá. Fica mais fácil saber assim, não é a quantidade certa para fazer? Que às vezes, quantos gramas? Depende. Deixa eu só ver aqui a pergunta. Alguém falou no chat. Um tsum para bebidas frias, como suco também? Sim, mas para 1 litro, tá? Não faz ele muito picante, não. Sim. Eu penso nela, dependendo da pessoa, para um pouquinho mais de água. 200 ml eu acho que às vezes fica bem forte. Por exemplo, se você for pensar, Érica, numa pessoa que está com quimioterapia, que está tendo a EMES, em 500 eu acho que pode ficar interessante, mas se é um paciente em quimioterapia, que está tendo bastante vômito, e o sabor tá ruim na boca, se você fizer ele muito concentrado, muito picante, a gente não pode esquecer que essa pessoa, como se diz, ela tá com a boca toda ferida também de afta. Então, a gente tem que cuidar, inclusive, disso, porque se estiver muito picante, pode piorar a situação. Por exemplo, quem tem úlcera não tem que olhar. Se é vômito por excesso de calor, também não vai ser legal. Ele é bom para tosse, ele é bom para gripe, a gente sempre faz para melhorar o processo respiratório, porque ele age no canal para 1 litro, isso, Érica, eu acho melhor. Tá? Suco fresco de gengibre, ele pode pingar em cima de herpes. Aí que ele vai lá e ele queima e ele mata o vírus da herpes, tá? Lavar os pés com chá de gengibre aí pode ser bem forte, diminui frieira e chulé, tá bom? E para quem já foi para a China ou para quem faz a moxa dragão, a gengibre é utilizada quando eu preciso aumentar o calor da moxa. Que aí eu melhoro a absorção de calor, tá? Não ingerir o óleo essencial. Grávida ou pessoa que toma anticoagulante é de 2 gramas por dia, 2 gramas do seco ou 4 gramas do fresco. Pessoa com hipertensão, se for excesso de yang, tomar cuidado. Pessoa com excesso de sudorese por deficiência de yin do rim, no caso da menopausa, não é interessante o gengibre. Vai aumentar o calor, tá bom? Então, a gente trabalha muito. E se tiver muito calor, for aquela tosse muito quente, ele vai trazendo, vai direcionando e vai acalmando o pulmão. Aqui no Instagram, gente, a Harumi colocou que coloca gengibre o quanto o coração manda. Tem que tomar cuidado. Apesar que o oriental come gengibre, que é uma maravilha, né?
Eu gosto bastante, eu como bastante o shogar. Tá bom? Aí, que mais? Vamos ver. Próximo, ginseng. Ó, essas raizinhas aí, desse tamanhozinho aí, não são as raízes de 30 mil. Quem tá com a mão levantada, dá uma segurada aí, que daqui a pouco eu respondo. Tá bom? Ginseng. Tônico e adaptógeno. É maravilhoso. Panax ginseng. É uma das melhores plantas do mundo como tônica. Ela tonifica Qi. Ginseng significa homem raiz. Olha só que coisa linda, né? Essa colocação do ginseng. Pessoa, quando está com falta de Qi em colapso extremo, ele vai melhorar. Colapso de Yang, colapso de Yin, tonifica Qi do baço, tonifica estômago, pulmão. Ele trabalha que é uma maravilha. Gera fluidos, aumenta a sede, pede para a gente tomar tudo, acalma a mente, o coração, melhora o Qi do coração, trata impotência. Olha por que ele dá aí a galera lá na China, é presente de casamento, né? A Claudinha perguntou qual que é o livro que foi usado para definir os slides das ervas pela visão ocidental e oriental. O meu. Eu estou usando meu livro, tá, gente? A cara de pau da pessoa. Ela me perguntou aqui no particular, e aí eu estou falando, essas imagens aí são imagens de... Para qual anticoagulante, dosagem... Ai, fugiu. Fabi, da gengibre? 2 gramas de gengibre pó seco como é que é? 2 gramas seco e 4 gramas fresco por dia. Tá bom? Deixa eu ver aqui como é que tá. Tá aparecendo. Eu dei uma perdida aqui. Vamos continuar vendo aqui. Onde que tá? Então, o ginseng coreano é a planta mais famosa da medicina chinesa, tá? É extremamente cara. Ela era uma planta muito nobre mesmo. Ela é doce, levemente amarga, amornante. Quando eu penso nela ser doce, e aí eu penso no sabor doce, eu penso no baço. Então, ela trabalha no baço. Ela é levemente amarga, então ela levemente dá uma segurada no coração, né? Então, por isso que vem ali. Ela fortalece o coração e dá aquela acalmada na mente. Esse amornante, o nosso pulmão precisa ficar quentinho, por isso que ele se aquece em excesso quando está com frio. Então, ele procura tratar isso. Ginseng coreano, inverno e acima dos 40 anos de idade, lá na China, eles tomam isso como sopa, né? É literalmente sopa, é a raiz da vida eterna. Qual o cuidado que eu tenho que ter? Ele tonifica Qi. Todos os Qis. Se eu tiver com Qi patogênico em excesso, ele também vai ser tonificado. Então, antes de começar a trabalhar com uma dosagem maior de ginseng nas fórmulas, eu tenho que ter certeza que esse corpo já está começando a entrar em estado de equilíbrio, porque aí eu vou favorecer o Qi de cura, o Wei Qi, o Zhong Qi,
e vou começar a expulsar o Qi de doença. Então, assim, não posso estar, como diria, todo cagado e começar a tomar ginseng por conta própria, tá? Então, tem que começar ele com bastante cuidado e com orientação. Já falei que não pode ser barato, tem que tomar conta e não pode passar de 60 dias de tratamento, tá? Mesmo sendo adaptógeno. E aí talvez seja interessante trocar o adaptógeno, que existe outros ginsengs, tem o siberiano, tem o californiano, tem o brasileiro, e assim, eu particularmente acho que nós aqui brasileiros deveríamos usar o ginseng brasileiro por ser mais suave e mais adaptado para o nosso clima, tá? Ele não é tão quente quanto o ginseng coreano, tá bom? Ele tem sido muito, muito estudado no mundo inteiro, e aí ele é utilizado principalmente para adaptação de estresse, frio e fadiga. Então, ele é muito pensado para evitar o envelhecimento no norte da China, na hora que vai chegando ali para o lado da Sibéria. Aí o povo do norte e nordeste brasileiro toma ginseng achando que é chinês. Não vai dar muito certo. Tá bom? Então a gente tem que pensar que ele vai tonificar yin nos quadros de deficiência e vai diminuir calor, mesmo ele sendo amornante, porque ele fortalece o yin e aí esse yin retira do sistema esse falso calor. Contraindicado, e a gente tem que pensar bastante nessas pessoas com sinais de calor, a gente tem que tirar de locais de excesso de calor, pessoas com estagnação de fogo, tudo que estiver muito quente dentro dessa pessoa tem que ser limpo primeiro, porque senão vai aumentar bastante esse calor e aí pode dar um colapso por excesso de yang. Tá? Quando eu penso nos ginsenosídeos, que são os princípios ativos do ginseng, ele trabalha muito na questão estrogênica na mulher e melhora a função de testosterona nos homens. Então, por isso que ela melhora para a mulher que está em climatério, que está em todo esse processo, e no homem, quando já está começando a decair, a libido, ele melhora a libido. E aí aumenta também a meia-idade, aumenta a vida e a juventude, inclusive sexual. Tá bom? Deixa eu ver mais. Peônia branca, o baixal, que é a outra planta extremamente feminina, tá? Ela é usada há pelo menos há 2.500 anos, comentários da matéria médica. Ela faz parte, ela é o principal ingrediente do Siu Tang, que é a sopa das 4 coisas, que todas as mulheres na China tomam, tá? Melhorando o recurso ginecológico, dor, tontura. Lembra que eu falei que a Angélica lá atrás não seria bom para todo mundo? Para as pessoas que eu não consigo trabalhar com a Angélica por ela ser quente, eu posso trabalhar com o baixal, com a peônia, porque ela é refrescante. Ela trabalha baço, fígado e pulmão, e ela é usada na raiz. E essa vai na sopa também. Isso é muito legal. Essa sopa das 4 coisas, ela é bem gostosa. Tá? E a mulher lá na China, ela usa para se manter jovem, para ela ficar, eles dizem, né? E aí eu coloquei aí no livro, que é para que a mulher fique tão bonita quanto a flor da peônia. Dependendo de qual é o pedaço da raiz, eu vou ter o baixal,
que é a peônia branca, ou eu posso ter a peônia vermelha. E isso não é só em relação à flor que é da anão, tá? É também a parte da raiz que é utilizada. No verão, eles usam, ó, isso daqui é bem legal, que ela é usada como, ela é colhida no verão, aí tira a casca, cozinha antes de secar. E aí ele consegue manter o Qi vivo dessa planta. Eles estabilizam ela com cozimento logo que ela é colhida. Porque se eu tirar a casca, demorar a secagem, se eu não cozinhar antes da secagem, eu perco o princípio ativo. Eu preciso estabilizar. Quem já foi em colheita de chá, do chá verde, já prestou atenção que eles colhem as folhas e passam no vapor para poder enrolar, para depois levar para a secagem? Eles precisam começar a inibir as enzimas que vão degradar os princípios ativos. O que a gente ainda pode falar? A peônia vermelha é o Qiqiao, e aí ela é tirada, muda a propriedade de acordo com a parte. O Qiqiao promove circulação de sangue, ela é mais amarga, enquanto o Baiqiao trabalha mais na tonificação do sangue. Qiqiao circula, Baiqiao tonifica, tá? Principalmente em quadro de deficiência de sangue do fígado. Vai melhorar a estagnação de sangue, vai melhorar a cólica e não vai aumentar sangramento, tá? Por isso que eu falo que ela pode ser bastante interessante. O que eu posso ainda fazer é banho de assento para leucorreia. Aí ajuda bastante nessa questão. Quem tem muita deficiência de sangue, e essa deficiência de sangue causa a sua estagnação de sangue, eu tenho que utilizar tônico de sangue, eu tenho que trabalhar com algumas outras plantas para poder levar, tá? Então, eu tenho que primeiro fortalecer esse sangue para depois fazer circular, porque senão eu posso gerar vento interno. E, de novo, a gente sempre tem que tomar, é boa para endometriose, sim, desde que a pessoa não esteja sofrendo com anemia, tá? Essa é a capa do livro. Vamos voltar. Deixa eu só interromper aqui.